Vamos lá, Jonas. O nome Jonas significa pombo. E existe uma associação, uma relação interessante que pode se fazer do significado desse nome com a própria figura, quando a gente pensa no pombo-correio. E Jonas serviu, de certa forma, como esse pombo-correio. Porque ele saiu de um lugar com uma mensagem curta e objetiva para ser entregue a outro lugar. Ele foi lá, cumpriu a sua missão e retornou. Certamente que Jonas é o mais conhecido dos 12 profetas menores. Eu acredito perfeitamente que um grande peixe engoliu Jonas, porque é a Bíblia que diz isso. E digo mais, se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu o grande peixe, eu também ia acreditar, porque está na Bíblia. Às vezes a gente usa a ideia de que Jonas foi engolido por uma baleia. A gente fala essa expressão. Só que é verdade que a Bíblia não diz que era uma baleia. Se você olhar em Jonas direitinho, a palavra baleia não vai aparecer. Vai aparecer a palavra grande peixe. 2 Reis 14, 25. Foi ele que estabeleceu as fronteiras de Israel, desde Lebo-Ramate até o mar de Arabá, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, anunciada pelo seu servo Jonas, filho de Amitai, profeta de Gat-Éfer. Esse Jonas aqui é o mesmo do livro Jonas que nós estamos estudando nessa manhã, porque Jonas 1:1 diz assim: a palavra que veio do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Então, o mesmo. Esse texto aqui que nós lemos de 2 Reis nos dá informações preciosas sobre Jonas. Uma é a seguinte, que ele era filho de Amitai, né? E isso acrescenta pouco, porque na verdade a gente não sabe quem foi Amitai, mas pelo menos sabemos o nome do seu pai. Sabemos que ele era natural de uma cidade chamada Gat-Éfer. Sabemos que ele viveu nos tempos do rei Jeroboão II, isso coloca lá em torno do ano 760 a.C. E sabemos uma outra coisa preciosa aqui, que em 2 Reis 14, 25 é dito, Jonas, anunciada pelo seu servo. Palavra do Senhor anunciada pelo seu servo Jonas. Então aquela ideia de que Jonas é um profeta fujão, de que Jonas é um profeta desobediente, é rotular um sujeito que nem sempre foi assim. Porque Jonas em outro momento já tinha sido fiel à ordem de Deus. E aqui a gente aprende o perigo da gente rotular as pessoas por causa às vezes de uma falha que ela comete. Agora, no texto de Jonas propriamente, do livro profético, Deus veio para ele e disse, vai lá e prega em Nínive, e avisa que aquela cidade vai ser destruída. E Jonas não foi. Não era porque Jonas tinha um simples interesse e desejo de desobedecer a Deus. Ele não queria ir porque ele desejava que Nínive fosse destruída. Aí você pode pensar, mas como é que um cara pode desejar que uma cidade inteira seja destruída? Existem explicações para isso. Por quê? Nínive era a capital da Assíria. A Síria era o grande império daquela época. Agora, a Síria sempre foi conhecida como uma nação muito violenta, muito cruel. Então, quando Deus fala, Jonas, vai pregar em Nínive para que eu não a destrua. Jonas pensou o seguinte, não, na verdade eu quero que Nínive seja destruída, porque senão Nínive vai destruir a minha nação. Nínive vai destruir o meu povo, e não quis pregar. A ação de Jonas em pregar em Nínive era explicada, mas não era justificada. Por quê? Porque desobedecer a Deus nunca é opção. Apesar desse contexto todo, a gente sabe que depois daquela aventura dentro do ventre do peixe, Jonas foi e pregou em Nínive. E ele se tornou, depois dessa pregação, o missionário mais bem-sucedido de toda a humanidade. A mensagem era só essa, dentro de 40 dias Nínive será subvertida. E a Bíblia diz que, depois dessa pregação de Jonas, o que aconteceu com a cidade inteira? Se converteu. É interessante que quando ele foi pregar, ele não queria que a turma se convertesse. Mas a cidade inteira se converteu. E essa é a grande prova que quem faz a conversão, quem faz a mudança, quem dá a resposta da mensagem, quem faz o trabalho é quem? É Deus. Portanto, Jonas pode ser dividido em 4 partes. Capítulo 1, primeira parte, portanto, a desobediência de Jonas. Parte 2, capítulo 2, o arrependimento de Jonas. Capítulo 3, a obediência de Jonas. E, no capítulo 4, o aprendizado de Jonas. É a primeira, de Deus ninguém foge. Então ele não quis obedecer para ir para a direita, percorrer 1.100 quilômetros. Ele preferiu desobedecer para ir para a esquerda e percorrer 3 vezes mais do que 3 vezes mais aquela distância. A cegueira, a vontade absurda de desobedecer e o pensamento
errôneo, infeliz de achar que poderia fugir de Deus. E aí é curioso porque se ele quis fugir de Deus para um outro lugar, quando ele é descoberto lá no meio daquela tempestade, lá no meio do mar, né, no navio e tal, ele diz assim: eu sirvo ao Senhor, Deus da terra e do mar. Eu acho isso massa. E aí lá no meio do mar, num barquinho, Deus está vendo. Lá no porão do navio, Deus está vendo. Daqui a pouco ele vai parar no ventre do grande peixe, lá no fundo do oceano, Deus está ouvindo. Porque Jonas fez uma oração de dentro do peixe, o local mais inusitado que alguém já orou na história, e Deus ouviu aquela oração. Portanto, Deus não é um Deus territorial, Deus não é um Deus limitado às paredes de um templo, Deus não é um Deus limitado à extensão geográfica de Israel, do Brasil ou de qualquer país que seja. Outra coisa que eu aprendo forte em Jonas é que Deus manda na natureza. Por que eu digo isso? No primeiro capítulo, Jonas desobedece, pega um navio para ir para a direção oposta. Deus vai e manda uma tempestade. Aí Jonas é jogado no mar porque ele entende que a tempestade era sua culpa, e aí Deus manda um grande peixe. Aí lá no capítulo 4, Deus faz com que do dia para a noite cresça uma planta para trazer sombra para Jonas. Então Deus manda também nas plantas. Aí de um momento para o outro, Deus faz com que surja um verme que mata aquela planta que Deus tinha feito acabar de nascer. Então Deus manda aqui também. E depois disso, Deus manda um vento oriental que faz um calor tremendo em Jonas. Ele lamenta da vida, reclama do calor, pede a própria morte, inclusive, naquele contexto. Ele manda na natureza, ele manda no mundo, ele manda no meu mundo. Ele manda no seu mundo também. Deus manda. Outra coisa sobre Jonas, forte, destacada, é que Deus ama e quer salvar a todos. Jonas achava que a salvação do Senhor era algo destinado só para os judeus, mas não é, porque Deus quer salvar todos. João 3,16 diz que foi porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu único filho para quê? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É desejo de Deus salvar o mundo. E aí o livro de Jonas termina com uma grande interrogação. Tem 3 livros bíblicos que terminam com uma interrogação, e Jonas é uma delas. Quando um livro termina com uma interrogação, é porque ele deixa uma pergunta no ar. É porque ele deixa uma reflexão que você tem que ficar ruminando aquilo até digerir toda a ideia. Jonas 4, verso 11. Contudo, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? E aí não tem registrada a resposta de Jonas, porque ele ficou pensando. E é dessa forma que Jonas termina, trazendo para nós a ideia de que Deus ama todas as gentes, que Deus quer salvar todos os povos. Jesus está presente em Jonas, está presente nos livros todos da Bíblia. E está tão presente em Jonas que o próprio Jesus disse que ele estava presente aqui, de maneira figurada, é o tipo de Cristo, como a gente fala, porque uma vez os fariseus pediram a Jesus um sinal. Em Mateus 12, 40 e 41 diz isso. E aí Jesus diz: eu não vou dar nenhum sinal para vocês, porque o sinal que tinha que ser dado já foi, pelo profeta Jonas. Porque da mesma forma como Jonas passou 3 dias no ventre do grande peixe, assim também o Filho do Homem passará 3 dias no ventre da terra, e de lá sairá. E Jesus fala outra coisa ainda nesse contexto. Jesus fala assim: olha, no dia do juízo, os assírios vão se levantar para condenar vocês. Porque os assírios se arrependeram, se converteram com uma mensagem que Jonas pregou. E aqui está quem é maior do que Jonas. Vou conversar um pouquinho sobre Naum agora. Naum significa consolação. E o seu nome teve uma aplicação também no contexto assim para todos os povos, porque como eu disse, a Síria era muito violenta, muito brava, e todas as nações do mundo tinham medo da Síria. E aí Naum vem com a mensagem seguinte: Nínive vai ser destruída. E acabou. Aquela mensagem de Naum foi um consolo para o mundo todo. Naum era natural da cidade de Elcos. Ele se apresenta no primeiro verso como Eucosita. E aí a gente fica pensando: mas da onde que era isso? Como é que era isso e tal. Quando a gente lê lá no Novo Testamento o ministério terreno de Jesus, a gente vê que ele morou durante o seu ministério na cidade conhecida chamada Cafarnaum. Pedro morava lá, Jesus morou algum tempo na casa de Pedro, Pedro morava em Cafarnaum. Cafarnaum
significa cidade de Naum. E o Naum surge 150 anos mais ou menos depois de Jonas. Então aquela geração que se arrependeu lá com Jonas, talvez uma geração depois, ela destruiu Israel. E a nação continuou. A Síria continuou um tempo. 150 anos depois de Jonas, vem Naum e diz: agora Deus vai destruir a nação de Assíria, porque ela está toda errada de novo. É uma cidade sanguinária, é uma cidade idólatra, é uma cidade violenta, é uma cidade cruel, é uma cidade perversa, e eu vou acabar com ela, e vou acabar com ela de vez. Agora eu fico pensando o seguinte: aquela geração lá no tempo de Jonas, toda ela se arrependeu, não foi? E aí Deus não destruiu aquela cidade, porque toda ela se arrependeu. 150 anos depois, isso dá aí em torno de 4 gerações, ela precisou ser destruída, porque ela errou tudo outra vez. E se 4 gerações depois a nação volta a ser pior do que tinha sido antes, ocorreu alguma falha aí na transmissão de informação. Porque se os pais tivessem passado para os filhos direitinho, que Deus de Israel é o Deus a quem deve ser servido, 4 gerações não teriam sido suficientes para afastar uma nação inteira de Deus. A cidade de Nínive foi destruída em 612, pela grande Babilônia. Jonas primeiro veio e avisou: vai acontecer. Aí o pessoal se arrependeu, aí Deus tolerou. Aí errou de novo, aí vem Naum e diz: agora vai destruir. Porque o nosso Deus é o Deus que sempre avisa. E quem avisa, amigo é. O livro de Naum ele tem uma literatura assim, muito importante, muito interessante, de modo que Naum é visto como um dos melhores escritores do Antigo Testamento. O livro de Naum, 3 capítulos, dividido em 3 partes, cada capítulo uma coisa. Primeiro, a destruição de Nínive é decretada. Segundo, a destruição de Nínive é descrita. Terceiro, a descrição de Nínive é merecida. Quero destacar 2 coisas importantes do livro de Naum para nós, dentre outras que já destaquei, né? Uma é a seguinte: os pés dos que anunciam as boas novas nos montes são formosos. É tempo de se pregar as boas novas, é tempo de se pregar a paz, é tempo de se pregar o arrependimento, é tempo de subir aos montes para que nos montes sejamos vistos por todos e ouvidos por o maior número de pessoas, a mensagem cristã, a mensagem do Evangelho, a mensagem do confronto, a mensagem do arrependimento. E digo ainda que aprendo com Naum que Deus usa e pune as nações pagãs. No primeiro momento, Deus usou a Assíria para punir Israel. Num segundo momento, Deus usa a Babilônia para punir a Assíria. E por aí vai. Deus pode usar nações e pessoas, inclusive ímpias, pagãs, para cumprir o seu propósito, para dar uma chamada na atenção. Jesus está presente em Naum, óbvio. Ele está presente aqui em 2 versos que eu destaquei, primeiro capítulo, verso 3 e verso 7, em que Jesus é apresentado como o vingador dos inimigos, e Jesus é apresentado no verso 7 como o refúgio daqueles que creem. Então Jesus é essas 2 coisas, como a Bíblia vem apresentar Jesus como a pedra. Jesus é a pedra principal, Jesus é a rocha. Como assim? Quem acredita em Jesus é posto sobre ela, e aí está firme. E quem descrê em Jesus é a rocha que se põe sobre ele, e ele é esmagado. Então a mesma pedra tem poder de exaltar e de esmagar, depende de que maneira eu me ponho diante dele.